Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Física Experimental 2. O nosso experimento de hoje, nós iremos verificar o princípio de Arquimedes. E esse experimento, ele tem o objetivo de conhecermos experimentalmente a força empuxa. Através dela, nós iremos verificar o princípio de Arquimedes. E ao final desse experimento nós iremos calcular experimentalmente a densidade da água com sal através do conceito e do balanço de forças em um fluido. Então fique conosco nessa aula e nos acompanhe. Como falado no início do vídeo de apresentação, esta aula experimental, que foi gravada nos laboratórios da Unilab, tem o objetivo de tratar do princípio de Arquimedes. Os objetivos em específico são verificar experimentalmente o princípio de Arquimedes, determinar a força empuxa, verificar a condição para que um sólido flutue em um líquido e reconhecer a dependência do empuxo em função do volume do líquido deslocado e da densidade do líquido. Então, para realizar esse experimento no laboratório, são necessários os instrumentos que estão nessa foto, que é o parquímetro, para tirar as medidas do cilindro, o dinamômetro, para realizar a leitura de força, uma seringa com prolongador, para manipular água em uma parte do experimento, e o becker, que terá 250 ml de água destilada. Então, antes de apresentar os procedimentos, os conceitos físicos associados ao princípio de Arquimedes é ilustrado nessa figura. Então, a depender da densidade de um objeto que entra em contato com um recipiente com água, esse objeto pode flutuar parcialmente, pode submergir também, ou pode completamente afundar. Então, tudo isso é associado ao quê? A um balanço de forças que existe entre o objeto, que é a força empuxo, que faz com que o fluido ofereça uma resistência, esse material, e a força peso. Então, a depender desse balanço de forças, o objeto pode estar parcialmente ou totalmente submerso, sobre a superfície da água, ou ele pode estar totalmente submerso. Então, nosso objetivo experimental na aula de hoje é determinar essa força empuxa em um cilindro feito de plástico. Então, olhando para essa figura, o balanço de forças, ou seja, a força resultante, vai ser a força empuxa menos a força peso, que é igual a massa vezes a aceleração, onde é a força empuxo, P é a força peso e A é a aceleração resultante. No nosso caso, o experimento ele vai ser estático, ou seja, a força resultante ela vai ser constante ao longo do tempo, ou seja, a aceleração também é constante. Então, o que é que a gente vai determinar? Conhecendo a força resultante de um bloco inserido dentro da água, nós iremos determinar a força empuxo e a densidade desse objeto. O primeiro procedimento experimental consiste em nós determinarmos o peso, a força peso, que atua sobre um bloco sem ele estar imerso em água. Então, nós iremos utilizar as medidas, nós iremos conhecer as medidas desse objeto. Nós também iremos medir a massa e, a partir disso, determinar o peso teórico. E depois, vocês irão ver registros fotográficos no laboratório do peso medido experimentalmente. E depois vocês deverão calcular o erro relativo. Então, eu apresento para vocês a massa desse bloco. Então, vocês façam a medida, a anotação da massa. Depois, eu no laboratório
eu medi a força-peso usando um dinamômetro. Então, como vocês podem ver, esse dinamômetro é graduado em 0,02 Newton. Então, ele marca aproximadamente 0,62 Newton o peso. Então, vocês devem também registrar essa força, peso, medido experimentalmente. Usando um paquímetro. Então, vocês devem lembrar daquela aula de paquímetro, né? O diâmetro desse bloco, né, ele tem aqui essa régua, né, essa primeira escala está em centímetros, né, e essa aqui em milímetros. Então 2 centímetros equivale a 20 milímetros, 25, 26, 27, 28 milímetros, e coincidentemente o zero está no 28, ou seja, o diâmetro do cilindro é de 28 milímetros. Façam o registro do diâmetro. Se vocês tiverem dúvida, é só acessarem vídeos que tratam sobre o uso do parquímetro. E o comprimento L, né, desse bloco, como vocês podem ver também, é de 7 centímetros, ou seja, 70 milímetros, mais, né, 71, 72 e o zero, coincidentemente, que a precisão está no 72, ou seja, o bloco tem um comprimento de 72 milímetros. Então você registra esse comprimento e, conhecendo o diâmetro e o comprimento, você pode calcular o volume. Então, nós agora conhecemos, né, desse primeiro procedimento, o diâmetro do cilindro que foi medido, como vocês tomaram nota, o comprimento do cilindro e a massa registrada na balança M. Então, o que é que eu quero que vocês determinem, né, e anotem no seu relatório? O volume do cilindro V, a força-peso teórica. Como é que você calcula a força-peso? Massa vezes a constante da aceleração de gravidade. A massa, você utiliza a massa que você anotou na balança. Então, você tem a força-peso teórica, PC2. E, como vocês também mediram, né, calculem o erro relativo entre o PC2, que é o peso teórico, com o peso que você anotou no slide anterior, que é o peso medido experimentalmente. Então, aqui nós encerramos o nosso primeiro procedimento. O segundo procedimento, vamos fazer o seguinte. Como a gente conhece a massa do cilindro e nós sabemos, né, como calcular o volume, e como também nós sabemos o valor da densidade da água, então o que é que nós iremos fazer? Nós iremos determinar experimentalmente a força empuxo quando o bloco está imerso na água. Como vocês viram, quando o bloco está imerso, existe uma força empuxo para cima e a força peso no sentido para baixo. E a partir disso a gente pode determinar a densidade do bloco, a partir conhecendo a força empuxo. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos colocar 250 ml de água, né, num copo, num becker, onde será imerso o bloco. Depois, né, eu coloquei o bloco. Como vocês já podem notar, né, a força aparente, né, o peso aparente mudou, né, ou seja, antes, quando o bloco não estava em água, vocês registraram um valor maior do que 0,6 newtons. E aqui vocês já podem ver que o registro é de 0,20 newtons, o peso aparente. Ou seja, essa força aqui, esse peso aparente, ele é a força resultante. Ou seja, a força resultante entre a força empuxo e o peso para baixo. Então, para finalizar o procedimento 2, nós conhecemos a força-peso aparente quando o bloco está imerso na água, como eu já disse, que é a força resultante,
Nós conhecemos a força-peso quando o bloco está fora da água, que foi no procedimento 1. Você deve usar o peso experimental, PC1. E, a partir disso, determine a força empuxo usando a equação do slide 6. E assim finalizamos o nosso segundo procedimento. Em continuação ao procedimento 2, nós também conhecemos a força empuxo, que você acabou de determinar no slide anterior. Nós conhecemos o volume, que você determinou no primeiro procedimento, ou seja, no slide 14. E nós conhecemos a densidade da água destilada, que é de 1000 kg por metro cúbico. Então, o que eu quero também que vocês determinem a força empuxo usando a equação, essa equação teórica, que eu estou chamando de EC2, onde V você conhece, ρ você conhece o G. E depois que você determinar esse empuxo teórico, eu quero que você determine o erro relativo do empuxo teórico em relação ao empuxo que você acabou de determinar. E assim a gente finaliza os cálculos do procedimento 2. Todas essas informações de determinar, esses cálculos, vocês devem colocar no relatório de vocês. Para finalizar nosso terceiro procedimento experimental, no laboratório, cerca de 30 gramas de sal foi misturada à água destilada. As imagens apresentam o registro. Novamente coloquei o bloco. E vocês devem ver que é o peso aparente, aqui é 0,1, 12, 14, 16, 18, ou seja, o peso aparente foi de 0,18 newtons. Então, o que é que eu quero que vocês façam para inserir no relatório? Como vocês conhecem a força-peso aparente, ou seja, quando o bloco está imerso na água, como eu já comentei, isso é a força resultante. Como vocês conhecem a força-peso quando o bloco está fora d'água, então vocês devem, a partir disso, determinar a força empuxo. E como você conhece o volume do cilindro, que foi calculado no slide 14, eu quero que você determine no seu relatório a força empuxo, usando a equação do slide 6, que vai ser o balanço de forças de PA com PC1. E feito isso, utilizando esse valor da força empuxo, vocês podem determinar a densidade do bloco, usando a equação S1 igual a V ρ G, onde esse ρ aqui é a densidade do bloco que você vai determinar. Então você sabe S1, você conhece V e você conhece G. Ou seja, é só resolver essa equação para ρ. Então, a partir daí você consegue determinar a densidade da água com sal. E compara esses valores com os valores obtidos na internet. Então, as referências que eu utilizei nesse slide, daquela ilustração, estão apresentadas aí na sequência. Não esqueçam de colocar as informações no relatório, que é a introdução, metodologia, são os procedimentos que vocês assistiram nessa aula, os resultados, que são o que você encontrou e determinou em cada procedimento, as conclusões, que são a afirmação, a negação dos objetivos do experimento, e até a próxima aula. Você pode manter contato comigo através do canal do WhatsApp, ou através do meu e-mail ou do SIGA. Então, até mais.